Shalom Lahem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal LS Podcast. Antes de começar o nosso vídeo aqui sobre os 4 abismos que a grande maioria dos leitores, não são todos, mas uma grande maioria geral, até aqueles que acham que sabem e muitas vezes estão lendo errado a palavra do Senhor. Por quê? Porque há 4 abismos. Mas antes de nós falar sobre esses 4 abismos, eu queria que você, que for novo por aqui, reforçando no começo, se for novo por aqui, se inscreva. Se você gostar do conteúdo, é claro. E se você que está aqui também, junto conosco, puder nos ajudar, compartilhando, dando seu joia, seu like, vamos ficar muito gratos, porque isso é muito bom, isso ajuda o canal e fortalece a nossa caminhada, a nossa jornada. Então é importante a gente fazer esse intercâmbio abençoado, esse intercâmbio que vai nos ajudar a seguir em frente, ministrando aí a palavra do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então vamos para nossos 4 abismos, ao qual propomos aqui falar nesse vídeo aqui de instrução, para você que ainda tem alguma dúvida, ou várias dúvidas, né? Isso é normal, não é fora do normal. A gente vai ver aqui um texto bíblico que também homens que estudaram a Bíblia tiveram dúvida, mas eu vou ver aqui bem claro, através da palavra de Deus, que a própria Bíblia instrui, a própria Bíblia tira, as Escrituras tira a dúvida daquele que lê com cuidado. Vamos lá, o primeiro abismo que você vai encontrar nessa jornada, nessa caminhada, é o abismo cultural. Esse é um dos primeiros abismos que faz com que a pessoa, muitas vezes, veja algumas passagens bíblicas e não entenda o que está acontecendo ali, muito menos o que está dizendo aquela passagem. Veja que muitos que lêem a palavra ficam muitas vezes, de princípio, de início, fica até meio assim pasmado ou meio assim confuso, com a mente confusa, mas isso é normal. É porque esse abismo cultural da época trazendo para a nossa época. Mas a informação que está ali é muito boa, é muito palpável, a informação que está ali serve para os dias atuais também. Então, veja, os 4 abismos. O primeiro abismo é o abismo cultural. Segundo abismo, veja aí, vai marcando aí, é o abismo linguístico. Como assim linguístico? Pois bem, há uns que não sabem, outros já sabem, mas enfim, para conhecimento, a Bíblia, a palavra, a Escritura, foi escrita em 3 línguas, ou seja, em 3 idiomas. Velho Testamento, a maior parte do hebraico, tem um pouco de aramaico também, e o Novo Testamento também em grego, e um pouco também de aramaico. Então, os 3 principais são esses, hebraico, aramaico e grego. Então, esse abismo linguístico também, muitas vezes, leva as pessoas a não compreenderem. Muitas vezes, não compreender o que a palavra está dizendo. Por isso aí a necessidade de estudo, de aprofundamento na palavra de Deus. Porque ela não é apenas a palavra, ela é a própria boca de Deus falando, transmitindo para nós o seu cuidado e a sua palavra para o nosso coração. É a palavra de Deus inerrante, que não falha, que não erra, e não há sombra de variação na palavra do Senhor, o nosso Deus poderoso. A palavra dele não falha, do Deus eterno, do Deus poderoso. Por isso, meu querido irmão, você está entendendo o que nós estamos falando aqui? Bem claro. Então, recapitulando, primeiro abismo cultural, o segundo é linguístico, quando nós falamos sobre os idiomas, e o terceiro, o abismo gramatical da língua atual. Então, essa transliteração, essa transição de lá para cá, algumas coisas adaptadas à nossa linguagem. E isso, muitas vezes, traz um pouco de diferença da linguagem raiz. Por isso que tem os textos que a gente chamamos de texto original, mas a gente sabemos que o texto original, lá do começo, não tem, mas tem as cópias mais antigas. E essas, sim, fazem toda a diferença para nosso estudo, para aquele que quer realmente saltar dentro da palavra de Deus, a examinar ela como deve ser feito. Pois bem, falamos dos 3. Falamos do cultural,
falamos do linguístico e falamos do gramatical. E agora, o quarto? Pois bem, o quarto agora é sobre o espiritual, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Muitas vezes as pessoas querem ler a Bíblia como se ela fosse um livro comum. É aí o grande engano, é aí o grande problema. Peça a Deus, você, mesmo que aqueles que são mais leigos de todos nós precisamos dessa luz de Deus na nossa mente, né? Essa elucidação, elucidar a nossa mente. O Espírito Santo de Deus ela vai abrir a sua mente, abrir o seu coração. Ore a Deus antes de ler a palavra, busque a Deus antes de meditar na Sagrada Escritura, porque é Sagrada Escritura, não é por acaso. É por isso que muitas vezes as pessoas encontram esses 4 abismos e às vezes desanimam, não aprofundam e também perdem muito por isso, porque aquele que aprofunda na palavra de Deus é o próprio Deus entrando no seu coração, transformando a sua vida e fazendo a mudança extraordinária que só a palavra de Deus pode fazer, meu querido. Mas vamos lá, provar para você agora, dentro da Bíblia, que não é só pessoas comuns, não. Teve um homem lá, o eunuco, que era o tesoureiro da rainha de Candace, e aí ele estava também com grande dúvida sobre a palavra de Deus. Mas Felipe, o grande hermenêutico Felipe, foi lá e explicou para ele com clareza. Vamos ver isso? Onde está escrito isso? Vamos lá. Isso está escrito aqui, ó, em Atos, na palavra santa do Senhor, Atos, capítulo 8, versículo 35 e 36, para nós entender bem claro. Vamos ler o 34, um pouquinho antes, que diz assim, meus irmãos. E respondendo o eunuco a Felipe, disse, rogo-te, de quem diz isto, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciando a Jesus. E indo-lhes a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pois é, ele explicou para o eunuco, Filipe, qual que era a razão pela qual a palavra, a escritura ali estava dizendo, de quem ele estava se mencionando. Então a palavra estava dizendo bem claro, como uma ovelha muda vai até o tosqueador. Uma ovelha muda, humilhada, vai até o seu julgador. E o eunuco lia a seguinte passagem. E o lugar da escritura que ele lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como esta, mudo, o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contara a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ou seja, está falando do próprio Jesus. Isaías ali descrevendo, Isaías 53 descrevendo o sacrifício salvífico que viria através de Jesus. Ali, Filipe explicou para ele com clareza. Então a necessidade é de entender a palavra com exatidão. E isso demanda pessoas que entendem, explicando para quem não entende. Isso tudo debaixo da santa unção de Deus, do Santo Espírito Santo de Deus, que fala aos corações, que molda as almas e que faz você entender a palavra com clareza. Eunuco estava com dúvida, mas Felipe, enviado ali por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, foi até lá, se aproximou de onde ele estava e anunciou o evangelho para ele, explicou a ele o que ele estava lendo, e ele entendeu, a ponto de ele já, na sequência, entender que era necessário ele se batizar para se tornar ali também mais um salvo em Cristo Jesus, mais um abençoado em Cristo Jesus. Em alguns escritos antigos, diz que ele se tornou um missionário ali, também nas suas terras, fazendo aí uma grande menção do que é necessário para que as pessoas recebam a bênção de Deus. Só é necessário ler com clareza, se tiver dúvida, perguntar a quem realmente entende um pouco mais, e aí você verá
que quão bom faz a palavra de Deus no coração daquele que leva para o caminho de receber a palavra, fazer com que ela desça na sua mente, no seu coração e venha fazer a mudança como fez na vida de Eunuco. Eunuco foi batizado e ali ele recebeu de Deus ali a bênção e a salvação. Então, meu irmão, meu amigo, se tiver alguma dúvida no seu coração, essa é a hora. Oremos a Deus, busquemos a Ele. Eu tenho certeza que Deus preparará sempre alguém que compreendeu um pouco mais e que está estudando. Isso demanda tempo, horas, minutos, mas vale a pena. Estude a palavra, busque a palavra, porque ela vai, com certeza, moldar o teu coração, fazer de você um vencedor, uma vencedora em Cristo. Aqueles que realmente demandam buscar na palavra, recebem a bênção de Deus. Oremos e agradecemos ao Senhor por essa pequena reflexão. E se você gostou, e se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer, e houver bastante visualização nesse vídeo, farei um outro vídeo explicando um pouco melhor o que você deve fazer para sair da dúvida em relação à palavra, em relação aos abismos que foi gerado através do tempo. É natural. A Bíblia escrita aos judeus, o Velho Testamento, mas muito que foi escrito lá serve para nós hoje em dia, porque são os estatutos perpétuos e algumas das leis que devemos não só olhar, observar, mas servir para nós como estatuto que foi cumprido em Jesus Cristo. Tudo foi cumprido em Jesus. Por isso que é necessário meditar no velho, fazendo contraste com o novo. Você vai chegar num acordo sabendo que Jesus cumpriu tudo que estava descrito no Velho Testamento, inaugurou a sua igreja, a igreja salva, remida pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e para todo sempre, meu irmão, porque Deus, Ele é poderoso. Grandioso Deus, Pai eterno, no nome de Jesus Cristo eu agradeço pela vida desse irmão, desse ouvinte, desse moço, dessa moça, e cada um que estão ouvindo, Pai, e vendo nós através desse vídeo. Que o Senhor venha iluminar essa mente, esse coração, para que ele ou ela venha, com certeza, Pai, receber a iluminação do Espírito de Deus, porque a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem do Senhor, eterno Deus poderoso. Ajuda esse moço, essa moça a entender a tua palavra. Abre a porta para eles, a porta da sabedoria, do entendimento, aquilo que eles precisam, o Senhor pode e tem poder para fazer. Eu te agradeço desde já, Pai, por esse pequeno vídeo, mas eu tenho certeza que vai esclarecer a dúvida de muitos dos internautas e de muitos dos youtubers, aqueles que vão assistir aqui esse vídeo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e fiquem na paz do Senhor Jesus. Que essa doce paz encontrada só em Cristo venha reinar no seu coração hoje e para todo sempre. Eu agradeço, dizendo sempre, Shalom Lahema, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, muito grato, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.